Este é o De Olho no Mercado, podcast resumo da semana. Este é o seu resumo da semana de 9 de abril de 2021. Vamos falar um pouco sobre o mercado internacional e sobre a corrida para vacinação no cenário de todo o mundo. Na União Europeia, por exemplo, a maioria dos Estados-membros já terá quantidade suficiente de vacinas contra a Covid-19 até o final de junho para imunizar a maior parte da sua população. Isso significa um aumento referente às expectativas da meta oficial do bloco, de acordo com a informação divulgada pela Bloomberg. Dentro dessas expectativas aí da União Europeia, espera-se que as entregas de vacinas aumentem para cerca de 360 milhões de doses nesse trimestre. Tudo isso em relação a aproximadamente 100 milhões nos primeiros 3 meses do ano. A zona do euro apresentou também dados de crescimento a partir do mês passado, do mês de março, por conta da expansão recorde das indústrias e da aceitação melhor do que esperada dos novos lockdowns, segundo pesquisa divulgada nessa semana. Ainda segundo o índice de gerentes de compras para o setor, para o comércio de maneira geral, esse índice acabou aumentando para 49,6 em março contra 45,7 em fevereiro. Esse número de 49 mostrou aí um dado acima da meta preliminar do índice, que era de 48,8, ou seja, superou-se aí esta expectativa. Vamos falar um pouco de criptomoedas, Houve uma repercussão grande na Rússia e no Japão. Na última segunda-feira, o Banco do Japão anunciou o início da primeira fase de seus experimentos com uma moeda digital emitida pelo Banco Central. E hoje, sexta-feira, a Rússia anunciou em conferência para a imprensa que também lançará sua moeda digital. Deve acontecer em 2023, de acordo com o cronograma que foi apresentado. Sistema financeiro incorporando aí as criptomoedas nos seus sistemas. Vamos falar um pouco de mercado nacional? O Boletim Focus da semana contou com novas estimativas para a inflação, essa mantida em 4,81% para o final desse ano. A projeção do PIB praticamente a mesma, foi 3,17%, contra 3,18% da última semana. Só que nas últimas 4 semanas, se você se lembra, o PIB previsto era de 3,26%, ou seja, há uma expectativa de queda. A taxa Selic continua estimada para 5% no final de 2021. Além do Boletim Focus, também foi divulgado o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, o IGPDI, no qual registrou alta de 2,17% em março, depois de subir 2,71% no mês anterior. Isso com a descompressão dos preços do atacado, compensando o peso do preço dos combustíveis que aconteceu no varejo. Houve uma pequena desaceleração, ainda em índices um pouco superiores ao esperado. Nessa semana, a Petrobras anunciou um reajuste de 39% no preço do gás natural vendidos às distribuidoras, preços válidos a partir de 1º de maio. Isso gera um impacto significativo na população brasileira, por usarem esse tipo de gás, de aproximadamente 8% da população, por usarem o gás encanado. De qualquer maneira, é um impacto muito importante no orçamento de várias famílias do país. O consumidor vai sofrer esse aumento também de forma indireta, porque o gás natural representa uma parte expressiva do gasto da indústria, que deve repassar essa alta de custos para o consumidor através dos impostos referentes ao que vai acontecer com seus produtos vendidos. Existe alguma esperança para as empresas privadas terem a liberação para vacinar os seus colaboradores, agora já falando um pouco do assunto das vacinações, aí, da nossa grande dificuldade de acelerar o processo de imunização das pessoas. Essa semana, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que permite a compra de vacinas contra o Covid-19 por empresas que queiram vacinar os seus colaboradores. Foram 317 votos a favor da proposta e 120 contrários. No entanto, faltam alguns destaques a serem analisados, por exemplo, a retirada da exigência atual prevista na lei
de que as empresas só possam começar a vacinação própria após a imunização dos grupos prioritários definidos pelo Sistema Único de Saúde, né? E hoje, ainda em São Paulo, o governador João Dória deve anunciar como ficará a quarentena em todo o estado a partir da próxima semana. Por fim, falando um pouco sobre a semana do dólar, o dólar teve uma abertura no início da semana de 5,71 e hoje abriu valendo 5,56. Tivemos uma queda expressiva nessa semana. Vamos acompanhar o comportamento da moeda estrangeira na semana que entra, né? Fique sempre conosco, obrigado por nos acompanhar e até o próximo De Olho no Mercado.